Os 10 objetos bíblicos que ainda existem na atualidade. Imagine comigo por um instante. Objetos que testemunharam milagres, guerras, pactos e promessas. Coisas que foram tocadas por profetas, reis e apóstolos e que de alguma forma ainda existem, resistindo ao tempo como se Deus tivesse preservado cada detalhe para lembrar o mundo de que a Bíblia é viva. Hoje você vai conhecer 10 objetos bíblicos que ainda existem na atualidade e talvez ao final deste vídeo sua fé nunca mais seja a mesma. A Arca de Noé, o testemunho do recomeço. Durante séculos, muitos chamaram de mito, mas nas montanhas do Ararat, na Turquia, há relatos e expedições que afirmam ter encontrado estruturas de madeira fossilizadas com medidas muito próximas às descritas em Gênesis. Imagina o barco que abrigou toda a criação durante o dilúvio, ainda repousando, coberto pelo gelo e pelo tempo. Para alguns é só coincidência. Para outros, é a prova viva de que Deus cumpre suas promessas, mesmo quando o mundo inteiro duvida. E talvez, lá em silêncio, essa arca continue contando a história de um homem que acreditou em Deus quando ninguém mais acreditava. Um símbolo eterno de fé, obediência e recomeço. As tábuas dos 10 mandamentos, o eco da voz de Deus. Muitos acreditam que as tábuas originais dadas a Moisés estão guardadas dentro de outro objeto lendário, a Arca da Aliança. Mas o fascinante é que até hoje escavações do Monte Sinai e em seus arredores revelam inscrições antigas que remetem às leis mosaicas. Mesmo que as tábuas originais jamais sejam encontradas, o fato de leis semelhantes surgirem em diversas civilizações após Moisés mostra que a voz de Deus ecoou além do deserto. Essas palavras gravadas na pedra não foram apenas mandamentos, foram princípios eternos que moldaram sociedades inteiras. Elas nos lembram que a verdadeira lei não é apenas escrita em pedra, mas gravada no coração humano. A Arca da Aliança, o símbolo da presença divina. Poucos objetos carregam tanto mistério quanto a arca. Construída sob a orientação direta de Deus, ela representava a presença do Altíssimo entre o seu povo. Há teorias que apontam que a arca foi levada à Etiópia e guardada até hoje na igreja de Santa Maria de Sião. Somente um sacerdote tem permissão para vê-la, ninguém mais. Será que ela ainda está lá? Com certeza não, pois ela é mencionada em Apocalipse pelo apóstolo João, que está no céu. Ou será que Deus a escondeu de propósito até o tempo certo? A Arca da Aliança é o lembrete de que a presença de Deus não pode ser manipulada, apenas honrada. A lança do destino, o ferro que perfurou o Salvador. No momento mais sombrio da história, um soldado romano perfurou o lado de Jesus com uma lança. E esse objeto, conhecido como lança do destino, sobreviveu aos séculos. Ela teria passado pelas mãos de imperadores como Constantino e Carlos Magno e hoje é uma relíquia guardada no tesouro de Hofburg, na Áustria, que muitos acreditam ser a original. Mas talvez o verdadeiro poder dela nunca esteja no ferro e sim no sangue que ela tocou. Essa lança é o símbolo do paradoxo divino, a ferida que trouxe cura, a dor que trouxe redenção. Toda vez que lembramos da cruz, percebemos que o poder de Deus nunca foi imposto pela força, mas revelado pelo amor. O Santo Sudário, o retrato da ressurreição. Talvez o objeto mais famoso do cristianismo, o lençol que envolveu o corpo de Jesus, guardado na Catedral de Turim, o Santo Sudário, continua sendo um mistério para a ciência. A imagem impressa nele não foi pintada, queimada e nem esculpida. É como se uma luz intensa tivesse marcado aquele tecido. Alguns duvidam da autenticidade, mas quando olhamos para aquele rosto sereno e ferido, é impossível não sentir algo, uma lembrança de que a morte foi vencida. Cada mancha, cada traço é como uma assinatura divina, uma evidência silenciosa de que a esperança não ficou no túmulo. E mesmo que o mundo tente explicar o inexplicável, o sudário continua gritando uma verdade que ecoa há 2000 anos. Ele vive. O Monte Sinai, onde Deus falou com o homem. Embora não seja um objeto, o Monte Sinai é um lugar presente, um testemunho vivo. Localizado na península do Sinai, acredita-se que ali Deus desceu em fogo e fumaça para falar com Moisés. Hoje, peregrinos do mundo todo sobem seus degraus de pedra para ver o nascer do sol. E muitos dizem sentir uma presença inexplicável, como se o próprio Criador ainda habitasse naquele lugar. As pedras negras e queimadas no topo ainda guardam marcas do calor intenso, como se o fogo de Deus tivesse deixado sua impressão. Cada passo naquela montanha é uma jornada espiritual,
um convite à reverência, porque quem sobe o Sinai não volta igual. Lá em cima é impossível não se relembrar de que Deus ainda fala, mas agora direto ao coração. A escada de Jacó, um marco entre o céu e a terra. Em Betel, região mencionada em Gênesis, arqueólogos identificaram restos de um altar e estruturas antigas onde Jacó teria tido o sonho da escada que ligava o céu à terra. A pedra que ele ungiu como símbolo de aliança ainda existe e é venerada por muitas tradições até hoje. Ela nos lembra que Deus continua encontrando maneiras de se conectar com o homem, mesmo quando este está fugindo. Jacó fugia com medo, mas Deus o encontrou no meio do deserto. E é assim até hoje, nos momentos mais improváveis, ele se revela de forma surpreendente, porque o céu sempre encontra uma maneira de tocar a terra. A casa de Pedro em Cafarnaum, o lar de um apóstolo. Às margens do mar da Galileia, escavações revelaram uma antiga casa transformada em local de culto nos primeiros séculos do cristianismo. Tudo indica que era a casa do apóstolo Pedro, onde Jesus curou sua sogra e realizou o milagre. Hoje, há uma igreja moderna construída sobre as ruínas, permitindo que os fiéis olhem para baixo e contemplem aquele chão antigo. Ali talvez Jesus tenha descansado e compartilhado o pão. É impressionante pensar que o Filho de Deus escolheu o lar de um pescador simples como base de seu ministério. Isso mostra que ele nunca procurou palácios, mas corações dispostos. E até hoje, essa casa silenciosa em Cafarnaum continua dizendo: é aqui no simples que o milagre acontece. O Muro das Lamentações, um fragmento do templo. O templo de Salomão foi destruído há milhares de anos, mas uma parte sobreviveu, o Muro Ocidental em Jerusalém. Ali milhões de pessoas oram diariamente, deixando seus pedidos entre as pedras. Aquelas pedras já testemunharam lágrimas, guerras e orações. E cada rachadura carrega a esperança de um povo que nunca desistiu de esperar pelo Messias. É impossível estar diante daquele muro e não sentir a força espiritual que ele carrega. Cada pedra parece pulsar com fé, como se o próprio templo ainda estivesse vivo. E talvez esteja, não feito de pedras, mas de corações que continuam buscando a presença de Deus. A tumba do jardim, o túmulo vazio. Em Jerusalém há uma tumba escavada na rocha que corresponde exatamente à descrição dos evangelhos. Um sepulcro novo, pertencente a José de Arimateia. Quando os visitantes entram ali, encontram apenas uma frase simples: ele não está aqui, porque ressuscitou. Esse talvez seja o objeto mais poderoso de todos, porque é o único cuja força está justamente no fato de estar vazio. A tumba do jardim é o testemunho do impossível. Ela prova que a morte perdeu e que a promessa de vida eterna não é metáfora, é realidade. Ali onde o silêncio reina, a eternidade começou. E todo coração que crê se torna também um túmulo vazio, porque a vida de Cristo passou a habitar entre nós. A prova viva. Esses objetos, lugares e relíquias atravessaram séculos, alguns cercados de mistério, outros comprovados pela arqueologia, mas em todos eles há um mesmo fio invisível. A lembrança de que a fé não é uma história antiga, é um legado vivo. Cada pedra, cada relíquia, cada marca preservada é um eco do amor de Deus resistindo ao tempo. E talvez o verdadeiro milagre não esteja em encontrar esses objetos, mas em perceber que o mesmo Deus que os inspirou ainda age hoje dentro de cada um de nós. E se esse vídeo tocou o seu coração, deixe o seu like para fortalecer, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa renovar a fé.